Olá pessoal, como é de lá no Matos aqui, Conexão Geo número 288, nosso podcast semanal com a síntese da geopolítica global, hoje sexta-feira, 31 de maio de 2024, e como sempre faço, como sempre começo, agradecendo a vocês aí pelo apoio nas redes sociais, seguindo o canal no YouTube, o Spotify, Apple Podcast, outras mídias de podcast, deixando seu comentário, seu like e compartilhando. Sei que muitos de vocês compartilham o meu trabalho, fico bastante agradecido aí pela confiança. Bom, o tema mais importante que selecionei para vocês essa semana é essa questão, mais uma vez, da ameaça feita pelo governo russo de utilizar armas nucleares lá na Ucrânia. Dessa vez, a ameaça veio depois de que o presidente francês, o Emmanuel Macron, que esteve em visita de Estado à Alemanha essa semana, 3 dias que ele ficou lá na Alemanha, falou sobre a possibilidade da Ucrânia, sim, empregar armas da OTAN, a maior aliança militar do planeta, contra alvos militares russos dentro do território russo, desde que esses alvos claramente tenham atacado o território ucraniano. Deixa eu explicar. O que está acontecendo é que muitas aeronaves russas elas não estão entrando no espaço aéreo ucraniano, mas estão lançando bombas e mísseis de dentro do espaço aéreo russo para dentro da Ucrânia, principalmente ali na região de Kharkiv. E pelo acordo que os países da OTAN têm com a Ucrânia não pode utilizar mísseis recebidos da OTAN contra alvos russos dentro do território russo. Aí, quando o Macron falou sobre a possibilidade de abrir essa exceção, o secretário da OTAN também falou a mesma coisa essa semana, e aí vem aquela carta, mais uma vez, do uso da arma nuclear. Parece sim que o uso de arma nuclear é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa. Nós tivemos aí 2 bombas nucleares que mataram milhares de japoneses na Segunda Guerra Mundial e eu realmente esperava que o mundo tivesse aprendido, né, o que é falar de armas nucleares. Estados Unidos e Rússia possuem milhares de ogivas nucleares que podem ser lançadas de submarinos balísticos ou de aeronaves ou lançadas de mísseis intercontinentais de terra, mas isso é uma última cartada, realmente é uma situação, e aí a Rússia fica usando essa questão de uso de armas nucleares, caso a OTAN permita o uso de armas dela contra os alvos, as aeronaves russas ou alvos militares russos, ou mesmo se militares da OTAN forem empregados dentro do território ucraniano. Bom, vamos torcer que fique realmente pelo blá 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 russo. O que me traz, mais uma vez, eu já tinha falado isso anteriormente nas outras vezes, não é a primeira vez que a Rússia vem com essa carta, isso já aconteceu várias vezes ao longo dessa guerra. Isso me parece, me traz aquela sensação de que a Rússia realmente não está assim tão preparada, né, tão bem armada para essa tal ofensiva que tanto falam agora no verão. O que está me parecendo é que a Rússia está sim, e inclusive saiu em algumas mídias essa possibilidade de que o presidente Putin estaria sim concordando com um acordo de paz com a Ucrânia, desde que a Ucrânia aceite o território que hoje a Rússia ocupa, que é mais ou menos aí quase 20% do território ucraniano. Eu já falei aqui para vocês, eu acho que é uma situação muito difícil para o Zelensky, só que o relógio, né, o cronômetro está andando, e as eleições nos Estados Unidos em novembro, o ex-presidente Trump, o candidato aí do Partido Republicano para as eleições em novembro, já disse várias vezes que não vai apoiar, caso seja eleito, os Estados Unidos não vão mais apoiar a Ucrânia. O Zelensky sabe disso, a Europa sabe disso. Temos aí marcada a tal da Conferência de Paz lá na Suíça, 15 e 16 de junho. Aliás, falando dessa conferência, a China afirmou essa semana que se os russos não forem, eles não vão, o que realmente esvazia a conferência, na minha avaliação. O próprio presidente Biden ainda não confirmou a presença, então daqui até
até a conferência, 15 e 16 de junho. Vamos ver se isso avança. Situação bastante complicada para a Ucrânia, para o Zelensky, propriamente dito, porque a chance da Ucrânia hoje recuperar esse território que a Rússia ocupa, muito pequeno, na minha opinião, e ele vai acabar sendo obrigado a ceder. A questão é como que vai ser essa negociação. O que a Ucrânia vai receber em termos de garantia de defesa e em termos de recursos para reconstruir o país, caso o presidente Zelensky aceite assinar aí um acordo de cessar-fogo com os russos. Vamos seguir acompanhando, tema obviamente importantíssimo na pauta internacional. Estamos falando aí do maior conflito na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, envolvendo um país do tamanho da Rússia, com todo o armamento que a Rússia possui. Isso não é coisa qualquer. Vamos ao outro conflito que temos acompanhado aí direto aqui no Conexão Geo, Minuto Conexão Geo. Essa semana, Espanha, Noruega, Irlanda reconheceram o Estado palestino. Agora são 147 países, lembrando que a ONU tem 193 países, 147 agora reconhecem a Palestina, o Brasil, inclusive, é um deles. Mas na prática isso não muda nada, porque os Estados Unidos têm poder de veto, 5 países possuem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, e os Estados Unidos seguem bloqueando qualquer tentativa de criação do Estado palestino, segundo os Estados Unidos, enquanto os palestinos não se entendem, digamos assim, com Israel. Mas a gente sabe que com o atual governo do Benjamin Netanyahu, muito difícil desse acordo entre palestinos e israelenses acontecer. O governo atual do primeiro-ministro israelense quer, na verdade, o grande Israel, ocupando a faixa de Gaza e ocupando a Cisjordânia, incentivando o aumento das colônias israelenses dentro da Cisjordânia, etc. Então, falar em acordo entre o atual governo israelense e os palestinos para sair um Estado palestino não vai acontecer. Somente se o povo israelense chegar à conclusão de que esse governo não é o melhor governo para garantir a existência do próprio Estado de Israel. Um assunto bastante sério, bastante importante. No terreno, Israel, vocês acompanharam aí, infelizmente, no último domingo tivemos aí aquele ataque lá em Rafa que levou à morte de 45 palestinos, civis palestinos e centenas de feridos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu desculpas na televisão, falou de lamentável erro que acontece em conflitos, etc. E a pressão sobre o governo israelense segue bastante forte. A Corte Internacional de Justiça, na sexta-feira da semana passada, inclusive determinou que Israel interrompesse as ações em Rafa, o que, obviamente, Israel não cumpriu e segue na ofensiva. Em termos militares ali, Israel já está dentro de Rafa, inclusive já, segundo o próprio Ministério da Defesa israelense, já garantiu a segurança entre Rafa e a fronteira com o Egito, porque existiam vários túneis ali ligando a faixa de Gaza ao território egípcio, e por ali chegavam muita coisa, segundo o governo israelense, em termos de armas para o Hamas. Então vamos seguir acompanhando, o tema também importantíssimo no sistema internacional. Outro tema que considerei muito importante essa semana, aliás, pouco falado pela mídia de uma maneira geral, o encontro entre o primeiro-ministro chinês, o presidente da Coreia do Sul e o primeiro-ministro japonês lá na Coreia do Sul. Esse encontro entre os 3 países, ele não acontecia desde 2019 e aconteceu na última segunda-feira. No comunicado final, algo que acho bastante interessante, a questão da desnuclearização da Península Coreana. Mas vamos lembrar que quem tem armas nucleares ali na Península Coreana não é a Coreia do Sul, é a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte não participou desse encontro. A China, que é aí o grande protetor da Coreia do Norte, assinou essa declaração final falando em desnuclearização da Península Coreana. Então há algo bastante interessante, algo que levanta aí na nossa cabeça primeiro, por que eles concordaram em se reunir agora? Por que agora? Né? Será que o efeito das eleições americanas em novembro, uma possível vitória do presidente Trump? É importante a gente lembrar que a China é o maior parceiro comercial do Japão e da Coreia do Sul, e tem a questão ali da geografia, da proximidade. A China é um país nuclear, Coreia do Sul e Japão não possuem armas nucleares, mas possuem militares americanos. São 40 mil militares americanos no Japão, quase 30 mil militares americanos
na Coreia do Sul, mas a questão geográfica, a proximidade com a China é um país nuclear, China em termos militares aí crescendo a cada dia, e isso também, e a possibilidade de uma vitória do ex-presidente Trump nas eleições americanas, e ele não vir novamente com aquela retórica de não dar muita atenção aos problemas dos outros países, apenas dos Estados Unidos, pode ter influenciado Japão e Coreia do Sul a aceitar retomar essa reunião trilateral com a China, que, como eu falei, não acontecia desde 2019. Então é também um assunto que acho bastante interessante da gente acompanhar, essa relação aí entre China, Japão e Coreia do Sul. Vamos ver se avança alguma coisa, especialmente depois das eleições nos Estados Unidos em novembro, dependendo, obviamente, do resultado. E também a gente não pode esquecer que a Coreia do Norte, maior ditadura do planeta, na minha opinião, é muito perigosa e com arma nuclear ainda mais perigosa. É muito difícil da gente saber o que passa na cabeça do Kim Jong-un. A China protege muito o governo da Coreia do Norte, mas acho a Coreia do Norte um país governado pelo ditador Kim Jong-un. Aqueles que nunca viram, eu sugiro que vejam documentários e filmes sobre a Coreia do Norte para vocês terem uma ideia do que acontece, mais ou menos uma ideia do que acontece por lá. E com armas nucleares fica ainda mais perigoso na minha avaliação. E essa semana, falando de Coreia do Norte, um foguete norte-coreano que ia lançar no espaço um satélite espião acabou explodindo. Alguns boatos aí sobre possível sabotagem, obviamente pode realmente ter acontecido alguma guerra eletrônica, alguma sabotagem do foguete norte-coreano, mas isso aconteceu essa semana, também é um fato importante para a gente acompanhar. E vamos ficar de olho, né? Então, nós estamos de olho dessa semana, trago para vocês. Estamos de olho no resultado das eleições na África do Sul, os países mais importantes da África, BRICS, IBAs, né? Índia, Brasil, África do Sul, né? Um país muito importante no sistema internacional. A África do Sul teve eleições na última quarta-feira. Vamos ver se o ANC, que é o partido histórico do Nelson Mandela, atual partido no governo do presidente Cyril Ramaphosa, consegue se manter no poder. Tudo indica que sim, mas deve perder a maioria, ou seja, o partido terá que ter uma aliança com outro partido para poder manter o Cyril Ramaphosa no poder. Lá na África do Sul é interessante porque é presidente, mas escolhido pela liderança no parlamento, ou seja, então o partido que vence as eleições, que tem a maioria no parlamento, tem direito, então, de escolher o presidente da República, que atualmente é o Cyril Ramaphosa. Outra questão que estamos de olho também tem a ver com as eleições. Só para terminar, a expectativa é que o resultado das eleições na África do Sul saiam neste final de semana. Provavelmente no domingo já teremos a confirmação do resultado na África do Sul. E domingo tem eleições no México. México, segunda maior economia da América Latina, só perde para o Brasil, segunda maior população da América Latina também, só perdendo para o Brasil. Foi o maior exportador, atenção para esse detalhe, o México foi o maior exportador para os Estados Unidos em 2023. Isso não é pouca coisa, né? O México ficou em primeiro, o Canadá em segundo, China em terceiro. Muitas empresas saíram lá da China e empresas americanas e se concentraram no México, o que é muito bom para a economia mexicana, inclusive até para reter mão de obra. Não é suficiente, aliás, esse é um dos grandes desafios do próximo presidente dos Estados Unidos e do próprio México, a questão da imigração ali na fronteira entre México e Estados Unidos. No México não tem reeleição para presidente, então o mandato de 6 anos, o López Obrador não pode ser reeleito e a grande favorita para a eleição é a Cláudia Sheinbaum. Cláudia foi prefeita da capital do México, na cidade do México, e é a grande aliada do López Obrador. Ela foi secretária de meio ambiente do López Obrador quando ele era prefeito da cidade do México. Ela entrou na política em 2000, mas a Cláudia tem um perfil muito preparado. A Cláudia tem doutorado em engenharia de energia, foi professora da Universidade do México, Nacional do México, e inclusive com passagem em Berkeley. Muito preparada. Ela foi, como eu disse, foi secretária do López Obrador quando ele foi prefeito, depois ela foi prefeita do México e a grande favorita para vencer as eleições. Será a primeira presidente mulher do México. Não é
não é algo qualquer. Sabemos aí dos desafios com relação ao narcotráfico, os cartéis de droga mexicanos muito fortes, mas em função aí dessas empresas americanas se instalando ali no México e essa questão aí de maior parceiro, maior exportador de produtos para os Estados Unidos, isso aí tem ajudado aí a economia mexicana. Vamos ver como a Cláudia se sai na presidência do México, caso confirme a eleição. Tudo leva a crer que sim. Como falei, as eleições serão neste domingo, dia 2. Já no Haiti, ali no Caribe, pior crise do continente americano, que estamos acompanhando já há bastante tempo. Finalmente foi nomeado um primeiro-ministro interino, Gary Conille, e as eleições devem ser confirmadas para ocorrer apenas no final de 2025. Mas a situação de instabilidade no país prossegue, com violência, aquelas gangues que tomam várias partes do país. O aeroporto da capital Porto Príncipe foi liberado, mas o país segue ainda bastante instável, bastante perigoso. Outro tema que, obviamente, estamos acompanhando, a questão das eleições na União Europeia. Elas vão acontecer de 6 a 9 de junho, ou seja, na outra semana. E um ponto bastante importante, estamos de olho, a direita europeia, inclusive a direita de vários países, na França, na própria Itália, Alemanha, há uma possibilidade aí de ter um resultado bastante favorável para a direita nas eleições parlamentares da União Europeia. Outra questão também envolvendo a eleição presidencial no Irã. Ontem iniciou aí os candidatos, aqueles que desejam ser candidatos às eleições no Irã, começaram a dar seus nomes ontem. Eles têm 5 dias para manifestar seu interesse. Aí o Conselho dos Guardiões, que é formado por 12 membros, esse conselho vai escolher dentro desses pré-candidatos quais serão efetivamente os candidatos às eleições. O Conselho dos Guardiões ele vai informar isso no dia 11 de junho e no dia 28 de junho, então, teremos as eleições presidenciais no Irã. E notícia importante do Irã essa semana, a Agência Internacional de Energia Atômica, com sede lá em Viena, informou que o Irã aumentou significativamente o estoque de urânio enriquecido a níveis próximos do necessário para a arma nuclear. Isso é muito sério, muito preocupante. Eu tenho falado aí, já falei isso várias vezes para vocês, essa questão da possibilidade do Irã ter arma nuclear é uma questão que tem grande chance de detonar uma ação militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Então vamos estar de olho nessa questão. E para terminar, o estamos de olho dessa semana, hoje terminou a 46ª reunião dos membros consultivos do Tratado da Antártica, ocorrido este ano na Índia. Em termos de geopolítica, vários assuntos foram discutidos, parte de turismo na Antártica, etc. A Índia querendo modernizar uma das suas estações lá na Antártica, mas em termos de geopolítica, a notícia que vem lá da Índia é que o pleito do Canadá e da Bielorrússia para eles se tornarem membros consultivos do Tratado da Antártica, ou seja, que têm direito a voto e veto nas questões do tratado, foram rejeitados. Ou seja, vejam, aí é o que eu falo sempre, né, nas minhas palestras, que falo sobre geopolítica polar. A Antártica ela não está em outro planeta. A Antártica está no mesmo planeta Terra, onde temos aí todos esses conflitos que a gente fala toda semana com vocês. Então, até hoje, e ótimo que seja assim, o Tratado da Antártica ainda preserva a Antártica apenas para a ciência. Não pode ter exploração mineral, não pode ter exercícios militares, não tem bases militares na Antártica, mas a questão é até quando. Hoje nós temos 29 membros consultivos, ou seja, que possuem direito a voto e veto nas decisões do continente gelado, mas na minha avaliação, infelizmente, com todas as questões globais e essas tensões internacionais, dificilmente a Antártica prosseguirá isolada, digamos assim, somente para a ciência, em função do Tratado da Antártica. E, para fechar, como sempre, com uma boa notícia, volto a falar das ajudas para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. O destaque dessa semana, na minha avaliação, foram os norte-americanos do USS George Washington, que ajudaram na transferência, né, em terem transportado 15 toneladas de doações que foram arrecadadas pela Marinha do Brasil aqui no Rio de Janeiro. Essas doações foram a bordo do George Washington, que navegou até o litoral do Rio Grande do Sul. O nosso navio
Aeródromo Multipropósito Atlântico saiu de Rio Grande, recebeu essas ajudas no mar do George Washington por transferência de helicópteros, e aí o Atlântico pôde transferir essa ajuda humanitária para os irmãos gaúchos lá no Rio Grande do Sul, que precisam de mais. Você que pode ajudar, siga ajudando, porque ainda tem muita coisa para fazer, mas eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul vai se recuperar e vai voltar a ser aí um dos orgulhos, um orgulho para o Brasil, e passando por essa catástrofe, todos nós temos que realmente ajudar. Um excelente final de semana a todos, uma boa semana, muito obrigado pela audiência. Se gostaram, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, para a gente tentar aí impulsionar o canal, mas principalmente a gente discutir as questões geopolíticas. Nós não podemos ficar de fora dessa confusão global, temos que acompanhar o que acontece no mundo. O Brasil não é um país qualquer. Um abraço a todos.